Vocês já viram esse vídeo do estádio do Huracan? É do segurança? Eu já vi, é muito bom. Você já viu esse vídeo? O quê? Que esse aí ninguém desmente. Dá uma olhada. Não. Esse é o pior que tem, cara, de assombração em estádio, eu acho. Você que tá pedindo no chat terror? Ah, sei. Esse eu sei. Eles têm que ser com som. Isso que eu ia falar. Esse tem que escutar. Não precisa ter ruido de mierda. No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente, porque esto nunca me pasó y nada, lo quería grabar, qué sé yo, y podrido, la concha de la lora. Digo, en linterna, no sé para que viera la tele. Dios. Puta que te parió. Puta que te parió. Concha de la lora. La concha de la lora. Pero como mierda puede ser que no haya nada hoy. Ya es la tercera vez. Tercera vez que entro y no hay nada. Dios, me quiero ir. Me quiero ir. Um vulto que passa ali. Puta que madre. Ele fala, puta que madre. E o mais engraçado é pensar que ele fez isso só de raiva do chefe, né? Porque ele falava pra galera, ele falava, ó, tem um fantasma que fica aparecendo aqui me atormentando. Aí o chefe dele tirava ele de louco, né? Aí ele falou, aí ele criou coragem e foi filmar o fantasma pra mostrar pro chefe que ele não era louco. Não sabia disso. Eu não sabia também, não. Eu também não sabia, não. Ele não... Pô, que sacanagem. Quer dizer, as pessoas não acreditavam nele, né? Obviamente. E aí ele falou, não, tem um fantasma me atormentando aqui, não é pessoa. E aí ele fez o vídeo. Cara, vigia que fica no estádio de noite, assim. Mas muito... melhor. Ou todo lugar, vigia em só. Escola, cara. Eu recebo relato de gente falando que, pô, trabalha em escola e escuta as crianças brincando. Escuta a professora dando aula. Meu, para. Eu não ia fazer 2 dias eu ia embora. Imagina, você tá no corredor escuro, você escuta a aula. Pessoa dando aula lá no corredor no finalzinho. Para, que isso. Só fala que na faculdade de Direito da USP, né? A faculdade de Direito ali do Largo São Francisco, tem uma das assombrações, que é muito louco. Você sabe que lá dentro da faculdade tem um túmulo, né? O túmulo do Julius Frank. Que era um alemão que acabou vindo pro Brasil comecinho do século XIX e virou um professor de conhecimentos gerais e por ter ajudado um monte de aluno a entrar na faculdade, acabou sendo convidado a ingressar ao corpo docente. E aí esse espaço tem um espaço lá que chama Sala das Becas na faculdade. E a galera fala que uma das histórias lendárias lá de dentro é que de vez em quando, de tempos em tempos, as becas são ocupadas pelos professores de outros tempos. Nossa, só mais gente trabalha depois. E aí ouvindo, esse mesmo, mais gente trabalhando. E esse tempo, e essa galera ficava conversando sobre os temas matérias e temas da atualidade. Cara, tipo, trabalhe com o que você gosta, porque você vai passar a eternidade depois repetindo essa eu ainda não consigo. Olá, terráqueos, imagina. Eu trabalhei em muitos TECAs, né? Terminais de carga aérea, assim, Brasil todo. Aí eu trabalhei em um em Campinas, que isso aí eu presenciei, sou eu quem tô falando. E o pessoal tinha uma brincadeira que, com todo respeito, falavam que o pessoal que trabalhou na Varg ficava assombrando lá ainda, né? Esse TEC. E aí falavam que viam pessoas passando, que viam isso, que viam aquilo, e falavam que o ponto batia sozinho, né? Só que era papo daqui, papo de lá. Um dia eu não cheguei lá meia-noite, o negócio bateu do meu lado, assim. Tá louco. Bateu, aqueles pontos antigos, sabe? Que desse chega atrás, mas bateu. Era entrada ou saída, é importante. Aí, não sei, não conversei com ele. Porra, isso aí, porque aí não é igual o galão d'água que faz aquele bluf, as pessoas acham que foi espírito também, não é ar. Agora isso aí já é mais, puxado ali, né? E direto, o pessoal fala, batia o ponto, cadeiras, deixava a sala arrumada, e é sinistro, né? Eu trabalhei em muitos aeroportos, aí tinha uns lugares assim que você ia, que tipo, a empresa quebrava, largava do jeito que tava.
E aí você, é uma empresa nova, vai pegar a sala. Você chegava lá, tinha o resto do lanche da pessoa em cima da mesa, assim, empoeirado, a cadeira mexida e tal. E aí era dito e feito. Começava a trabalhar, a galera começava a falar que as coisas começavam a acontecer. Apocalipse zumbi. Cara, de fuga. eu sei que eles falam que tem o fantasma lá na Colômbia do... Pra que eu falo Colômbia? Escobar, mas tô falando do André Escobar. Lembra dele? Que foi assassinado. Em 94, na Copa. Que o cara era zagueiro e fez o gol contra. E tirou o time da Copa. E a Colômbia era um time que, o último jogo da Colômbia, meteu 6 na Argentina, então chegou como ela tava super favorita. O zagueiro me pega e faz um gol contra. Ele volta pra casa, junto com o time. Uma semana depois, pouquinho tempo, né? E alguém mexe com ele no bar, ele responde e os caras finalizam ele. E tem gente que fala que vê o fantasma dele quando a seleção vai jogar ali, mas fala que não é ajudando, não, é atrapalhando. Não sei se faz sentido, mas é bem assustador também, né? Pô, porque o cara foi meio que vítima do próprio erro dele em campo, né? Tem muita coisa assim, né, em futebol também. Tem casos como o Serginho, que o cara infartou jogando. Aí é um acidente que muitos, né, já sofreram desse tipo de coisa. Mas isso aí foi um pós, né? O cara pós o jogo, o resultado, foi a ignorância da torcida, quer dizer, puxado. Tinha esse negócio de coisas que acontecem pós-campos. Tem aquela série do Vale o Escrito, que falava do Castor, Nossa. que o Castor fazia em campo. O negócio é assustador também, com todo mundo. De mandiga? De tudo. Tem uma história de um juiz, que acho que chamava Cabeleira, que ele dá um cartão amarelo. Os caras estavam enrolando pra acabar o jogo. Ele dá um cartão amarelo por cera pro goleiro. E aí, não era pro goleiro, deu pra um jogador, e aí o goleiro não queria devolver a bola, e aí ele ia dar o segundo cartão amarelo, e o Castor fala, não, esse aí já tem. E aí ele dá pro outro jogador que tá do lado, ele não dá pro goleiro pra expulsar e dá pro outro jogador. Então, cara, na real, velho, esse é um lugar de, porra. Só De pra não perder o ensejo, como dizem, se falou de vigia, eu lembrei uma vez, eu fui comprar umas coisas por um curta-metragem que eu tava fazendo ali na São Bento, ali na ladeira, né? Da Porto Geral, acho que é isso. Exatamente. E aí eu desci ali no metrô e tal, e era muito cedo, eu tava esperando um amigo pra gente ir junto lá. E aí eu entrei numa daquelas cafeterias tradicionais que tem ali, sabe? Tipo, nas galerias, né? Aqueles prédios antigos, bonito. Aí eu entrei e tava ali esperando para o amigo chegar para tomar o café. Eu comecei a olhar pro lado de dentro, que era um prédio bonito mesmo, com a cara assim. Daqui a pouco o vigia passou do meu lado me olhando assim. O vigia não perguntou se é vivo ou se é morto. Perguntou, Ele falou assim, aqui aparece de tudo, tal, que você tá olhando aí. Eu falei, não, só tô olhando. Cara, a melhor história de assombração que conta é vigia e o pessoal da limpeza. No prédio dos Correios aqui no Anhangabaú, uma senhora da limpeza... O Vale do Anhangabaú tem muita história de assombração. E uma senhora da limpeza foi até o último pavimento do prédio dos Correios e começou a ver criança. Ouviu um barulho de criança e viu umas crianças brincando. E, cara, às 7 horas da manhã, a galera faz a limpeza no horário que não tem ninguém circulando no prédio. E ela começou a desconfiar que era alguma coisa estranha, se distraiu, escapou. A vassoura da mão dela caiu no chão, as crianças, olharam pra ela, deram uma risadinha e saíram correndo pra dentro da parede. Num dos passeios que eu fiz com o Thiago, quando a gente tava passando lá no Anhangabaú, uma das pessoas que tava fazendo o passeio também falou que o pai dela tinha sido controlador de acesso ali e tal, um bom tempo, e ele falou, aí esse é o departamento, que algumas pessoas entravam e não saíam. Elas chegavam pra trabalhar e não saíam. Tipo, e aí você procurava ela no prédio todo, pra onde essa pessoa foi? E tipo, era uma pessoa assim, pessoa mesmo. Entrava e tipo... Isso parece até assim, mais uma questão até dimensional, que você falou, sete além, uma coisa da meio... onde que vai parar essa pessoa, né? Tem São Paulo, cara. São Paulo, aquela região inteira. Você tem o prédio do Teatro Municipal, que tem um monte de assombração. Você tem... você tem o Cemitério da Consolação, desce. Teatro Municipal. Próprio Vale do Anhangabaú. Mas faz o tour ali. Prédio dos Correios. Onde a gente faz? A gente vai até o Joelma. Na verdade, quando a gente faz essa visita, a gente vai até o Joelma. No Martinelli, também, porteiro
numa outra ocasião. Falam que os elevadores são pantográficos. Sim. Então eles funcionam, cara, sozinho em várias ocasiões. E uma ele falou que também ele subiu no elevador porque tinha visto uma luz acesa. E vai até o 14º andar, que era onde tinha rolado essa luz acesa. Vai apagar a luz. Quando ele apaga a luz, o cara fala: eu tô trabalhando, por favor, deixa acesa. Ele fala: pô, desculpa. Aí ele fala: pô, o que tá até agora? Vou lá ver se precisa de mais alguma coisa. Chega e não tinha ninguém. Ainda no 25º andar do Martinelli, tem a história da Rosa, que era uma menina que dizem que entrou, ninguém sabe exatamente qual a razão, mas ela entrou com um homem mais velho no Martinelli, no período que o Martinelli estava muito degradado, estava invadido, e dizem que ela foi se prostituir. E aí essa menina é jogada do 2º andar, acham o sapato dela nos andares mais altos, então ela é morta, jogam ela num terreno do lado, e ela aparece até hoje nos 20º, entre os andares mais altos do Martinelli. Então, o centro de São Paulo, a gente sai um pouco do futebol, mas o centro de São Paulo é um lugar super assombrado. A B3 fica onde era o cemitério da igreja do Rosário dos Homens Pretos. Até hoje tem uma estátua do Zumbi dos Palmares para marcar esse lugar, porque a igreja foi transferida meio de maneira não muito pacificada, e colocaram agora uma estátua do Zumbi dos Palmares. Então aquela região inteira ali da B3 era um cemitério. E esses funcionários que vocês falaram, porteiro, cara da faxina, pessoas que cuidam do ambiente quando ele tá vazio, nessas regiões eles têm muitas histórias. Você sabe que, é lotado de histórias. E o pior, que eu até comentei isso da outra vez até que eu vim aqui, é quando você é contratado com um papel assim, e o seu chefe já te avisa. Ele já te fala, o elevador vai descer aqui do nada, ou vai tocar o interfone, você olha no relógio, se for depois das 3 da manhã, não atende porque não é morador. Coisa assim que a gente chama de vagas assombradas, até eu ponho esse nome brincando. Que assim, é a normalização daquilo que a gente acha sobrenatural, né? Eu já penso, às vezes, nós aqui, vamos atender para ver o que é, né, tal. Como assim você vai aceitar uma regra tão absurda dentro do ambiente de trabalho? Mas muita gente tem esse tipo de coisa. Trabalha no hotel, se tocar o quarto tal, a gente nunca põe gente ali, então não é ninguém, não atende. Aí você pensa, será que é um problema de fiação? Você tenta trazer para a realidade, né? Mas tem muitos relatos de vagas de emprego onde você recebe uma instrução assim, não normal. Não, é lógico que o cara não põe na descrição da vaga, né? Procura-se alguém que aceite trabalhar com fantasma. Eu brinco assim, mas obviamente não vai ter isso. Que é a moça que ela ali faz uma limpeza. Tem 2 casos de moça que fazia limpeza que mexem comigo. Um era uma senhora mais velha, que ela tá se aposentando, que ela limpava uma casa grande onde morava um rapaz que já era também mais velho, morava sozinho, mas tinha bastante grana. E aí ela vai se aposentar, ela pega uma moça do bairro dela para trabalhar lá limpando. Vem trabalhar comigo, tá? Vem trabalhar no meu lugar. E aí ela apresenta pro dono da casa, o dono gosta, fala, que moça simpática, tal. Então ela vai limpar aqui e tal no meu lugar, ela vai ser a que vai cuidar da casa. E o filho topa. A moça começa a trabalhar, mas é assim, o inferno pra ela. Cai coisa, ela escuta correndo no andar de cima e não tem ninguém. Chega na cozinha, geladeira aberta, fogão ligado, ela desliga tudo, ela não entende. Ela fica 15 dias e ela sente muito mal quando ela vai na sala e tem um quadro grande da mãe falecida do dono da casa. Ela não tá aguentando mais aquela pressão, ela tá com medo, realmente, se benzendo todo dia. Ela vai até a senhorinha que já não trabalha mais, que está aposentada, e ela vai em respeito a essa senhorinha. Ela fala, olha, muito obrigado pela indicação, mas eu não vou trabalhar mais num lugar que é assombrado. E a senhora, eu vou ficar mais uns dias para a senhora arrumar alguém, mas eu não vou ficar lá. Na hora a velhinha faz assim, putz, esqueci de te apresentar. Aí a senhora fala, amanhã eu vou com você lá no trabalho. Ela chega, para na sala do lado, com a menina do lado pro quadro e fala, Dona Maria, essa aqui é a fulana, ela é boazinha igual a mim, a senhora vai gostar dela. Falou que daí os fenômenos param, assim, de imediato param. Isso é um relato que mexeu comigo.
Um outro também que mexeu, e porque deveria estar na descrição da vaga, né? Aceita-se faxineira que trabalha em casa. Um outro que mexeu comigo que Em casa também, assombrada. e esse aí, assim, próximo aqui à região do Morumbi. A moça trabalhava limpando, ela começou a trabalhar, mas era um monte de funcionário, ela só trabalhava fora da casa e era 2 vezes por semana ela tinha que ir lá para limpar. E ela via casas de cachorro, assim, tinha 2 casinhas pequenas e uma casa enorme de cachorro. E ela limpava as fezes, limpava a comida, mas nunca limpava daquele. Não tinha sujeira, não tinha nada naquela. Era vazia aquela casa. E ela nunca viu os cachorros, nem os cachorrinhos normal, nem os cachorrão da casa grande. Só que ela escutava, porque ela falava que quando ela ia limpar, um cara lá que cuidava, um caseiro, levava os animais para outro muro ali, mas ela escutava os cachorros correndo, latindo, e ela disse que ela escutava o cachorrão, que era uma pesada assim, ela não escutava ele latindo, mas escutava os passos dele. E ficava apavorada. Falava, deve ser um urso, deve ser um lobisomem, sei lá, brincando, né? Um dia, ela tá no ponto de ônibus, ali esperando para ir embora. Vem uma moça e fala, você tá trabalhando naquela casa lá? Ela fala, tô sim. Ela fala, você consegue, hein? Ela, por quê? Não, por causa do cachorro. Ela, sabe que eu nem vi os cachorros, porque eles levam lá pro outro lado. Aí a moça falou assim, não. 2 cachorros você vai ver. O grande você não vai ver, porque só os donos da casa vêm. E eles fazem carinho, as crianças brincam com esse cachorro, mas você não vai enxergar. E todo mundo pede demissão, aí ela pediu também.